Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube, Robson Carvalho, e pode nos achar também pelo Robson Cidadão, que faz a sua inscrição, e ainda chegando aos estados do Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, através da Band. No programa de hoje, vamos conversar com o médico e epidemiologista do LAIS, da UFRN, e também da Escola de Saúde Pública, da CESAP, Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte. Aqui conosco, Ion Andrade, a quem eu gosto de chamar de professor, pelo conhecimento que tem, pelas informações que compartilha. E com ele vamos falar tudo sobre vacina. O que é verdade, o que é mentira, como é que está a situação do Brasil. Muito importante essa entrevista, e eu convido você a acompanhar a entrevista até o fim. Seja bem-vindo, Ion Andrade, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Professor, a primeira pergunta é: qual é a importância de vacinar? Parece uma pergunta tão óbvia, mas infelizmente ela é importante, porque tem muita gente que despreza, a partir do próprio presidente da República, né, a importância da vacina, e muita gente que acredita em macaco voador, em tudo que se imaginar, tem muita gente que infelizmente está acreditando hoje. Então, essa primeira pergunta, ela é simples, mas ela é fundamental por causa do mundo que a gente vive hoje. Por que é importante vacinar? Robson, a importância de vacinar, ela remonta, do ponto de vista histórico, a já quase 2 séculos. Se a gente pensar, por exemplo, na varíola, que é uma doença que foi erradicada, a famosa bexiga, que inclusive resultou, tão terrível ela era que hoje as pessoas nem sabem mais que o termo bexiga, quando a interjeição que isso produziu decorre da doença, porque a doença desapareceu. Aquela expressão, isso é uma bexiga, né? Isso, portanto, a interjeição de coisa... Exatamente. Se referia à varíola. E, portanto, o que é que as pessoas faziam naquela época para se imunizar da varíola? Porque a varíola tinha uma letalidade incomparavelmente mais alta do que a da Covid, chegava a matar 20% das pessoas, 30%. Então, quando a varíola chegava num povoado do interior, num distrito, numa pequena cidade, era uma verdadeira hecatombe. E os últimos surtos de varíola no Brasil estão aí no início do século XX. Mas o que as pessoas faziam em relação à varíola? Elas pegavam as crostras da varíola bovina, que não é agressiva para o ser humano, e elas faziam um chá, uma infusão com aquelas crostras exatamente para produzir a imunidade. Então, é uma espécie de vacina oral e, aliás, a vacina, o termo vacina, ele vem justamente das vacas, não é porque é coincidência, é porque as primeiras vacinas foram feitas com as crostras da varíola bovina. Portanto, então, o que significa isso? Era, portanto, um vírus inativado pela temperatura. A crostra da varíola ela era contagiante, portanto, ao fazer a infusão, de maneira muito artesanal, as pessoas estavam tomando uma vacina com o vírus neutralizado, né? O vírus estava, portanto, inativado. E remonta a isso, havia ainda muito preconceito. Oswaldo Cruz, no Brasil, no início do século XX, é o nosso grande nome, né? E é um brasileiro de estatura mundial, Oswaldo Cruz, né? Ele enfrentou revoltas contra a vacina, ainda nos chega a memória da revolta da vacina, porque ele queria vacinar todos, mas havia ainda, naquela época, uma mentalidade muito autoritária. Isso era feito de maneira obrigatória, era aquilo que ficou conhecido como campanhismo, e esse termo campanha também tinha uma conotação militar, portanto, as pessoas eram obrigadas. Houve uma grande revolta da vacina, mas Oswaldo Cruz foi muito firme, e como as pessoas viram que a varíola estava realmente em declínio depois da vacina,
e em função disso, os casos haviam diminuído muito no Rio de Janeiro. As pessoas, no ano seguinte a essa grande revolta da vacina, as pessoas se apresentavam voluntariamente para fazer a vacinação. Portanto, essa nossa propensão de aderir às campanhas vacinais no Brasil, porque as pessoas aderem às campanhas vacinais, isso é uma conquista de Oswaldo Cruz. Portanto, o que a gente está enxergando no Brasil é um retrocesso produzido pelo governo Bolsonaro, que atinge conquistas que foram feitas na mentalidade da nossa nação na altura dos anos 20 do século passado. Porque desacreditar a vacina, como o senhor presidente da República tem feito, atribuindo à vacina a capacidade de modificação genética das pessoas, desrespeitando os pesquisadores que desenvolveram e que estão implementando a vacina, é algo que fere uma conquista nacional de mais de 100 anos. Das pessoas se disponibilizarem para a vacina conscientemente, né, sabendo da importância que é vacinar, né? E hoje hoje tem tanta loucura que se espalha, né? É dizer que essa vacina vai implantar um chip na cabeça das pessoas, que a vacinação é uma forma de fazer vai transformar geneticamente, vai fazer uma mudança no DNA, que a vacinação é tanta loucura que eu fico sem acreditar que tem gente que acredita, né? Que isso é para fazer um recenseamento de contágio da população para um grande plano que ninguém nunca sabe o que é. Né? Mas é uma lástima onde nós estamos. Pessoas, inclusive, graduadas, universitários, viu? Pessoal da saúde, aderindo a esse verdadeiro delírio. É algo realmente inacreditável. Mas para dizer que essa conquista de Oswaldo Cruz, porque o ritmo das sociedades é um ritmo muito lento. Essa conquista de Oswaldo Cruz, que faz com que, por exemplo, nas campanhas de vacinação, as famílias levem os seus filhos para vacinar, erradicamos a paralisia infantil por força desse ideário que foi produzido por Oswaldo Cruz lá atrás, nos anos 20. Essa confiança pública nos imunoterápicos. Então, esse é o nosso cenário, o cenário em que é isso que está sendo agredido. Isso diferencia o nosso país, para você ter uma ideia, Robson, em relação à própria Europa. O brasileiro ele tem uma adesão à vacina superior do europeu. As nossas coberturas, por isso que o nosso Programa Nacional de Imunização ele era respeitado no mundo inteiro, porque as coberturas vacinais do Brasil eram superiores até mesmo à da Europa. Então, quando a vigilância epidemiológica ela remontou a cadeia epidemiológica, ela encontrou um cidadão italiano. Portanto, a cobertura vacinal no Brasil ela era de tão boa qualidade que quem trouxe o vírus do sarampo para cá, para esse surto que nós tivemos há uns 10 anos atrás, foi um estrangeiro. Por quê? Porque as coberturas vacinais na Europa, na Itália particularmente, para o sarampo não eram tão boas. E o surto se limitou, naquela época, à população adulta, mostrando que havia uma grande imunidade de rebanho na população infantil, onde o sarampo costumeiramente era conhecido como uma doença da infância. Isso é apenas um detalhe que mostra a qualidade do nosso Programa Nacional de Imunização. Eu vou dizer mais. O nosso Programa Nacional de Imunização é capaz de vacinar a população brasileira, talvez em 15, 20 dias. Os nossos 200 milhões de habitantes podem ser vacinados num horizonte de tempo inferior a um mês. O nosso programa e veja que hoje o grande fator que impede tudo isso é a falta de logística, de organização, de apoio político do próprio presidente da República, do ministro da Saúde, lamentavelmente um general do Exército, que envergonha as Forças Armadas, isso é que é incrível também. Né? É verdade. Chega-se a esse momento, né? A gente tem o SUS, tem pontos que ligados à nossa rede de saúde podem vacinar a população rapidamente, mas, infelizmente,
por causa de briga com China, briga com o Butantan, com São Índia. Paulo, briga com a Índia, briga com todo mundo, né? E fica o povo brasileiro morrendo à míngua, esperando que surjam bombeiros, que surjam pessoas com o mínimo de sensatez para tentar resolver esse tipo de problema onde a gente está colocado. Aliás, um outro problema, né? Um outro problema além do próprio vírus. Exatamente. Um problema, diria assim, como ele está como um obstáculo a que as pessoas possam obter proteção à sua saúde, é um problema que hoje aparece como pior do que a pandemia, porque nos impede de corrigir a pandemia. Então, esse governo aí é um governo pior do que a pandemia. É algo que é um vírus talvez pior do que o coronavírus, né? Pois que está sendo aliado do próprio vírus. Agora, né? Você imagine o show que nós poderíamos dar, Robson, vacinando 200 milhões de pessoas num horizonte de tempo de menos de um mês. Um exemplo para o mundo, né? Nós, em 2 meses, termos a nossa população totalmente vacinada, e é o responsável para que isso não ocorra, e, portanto, é o responsável dos óbitos que venham a ocorrer no futuro, em função da população não ter sido vacinada, é o governo federal. Sem dúvida. Então, isso é uma coisa inacreditável. E eu pergunto ao médico epidemiologista, né, Ion Andrade, fazendo algumas perguntas agora especificamente sobre a questão do Covid e a vacina do Covid. Então, o professor já explicou até historicamente por que é importante vacinar. E eu peço uma palavra agora, qual a importância dessa vacina contra a Covid? Se é uma fase, se são 2 fases, se são 2 doses, qual a importância disso? Robson, essas vacinas, todas elas são boas, é preciso que se diga isso. Porque é muito importante, porque até dentro do próprio governo federal está essa não, eu quero a de osso, eu quero não sei de onde, a de onde não presta. Isso, porque tem uma vacina que veio da China, que não sei o quê. A vacina é uma coisa lamentável. Então, há segurança, professor, em todas essas vacinas, né? Sim, há segurança em todas essas vacinas, porque elas passaram por 3 etapas de testes. A primeira que monitora a segurança, a segunda monitora a efetividade, e a terceira, que é essa da qual o imunoterápico é aprovado para uso coletivo, que é um teste feito contra o placebo, caso controle, portanto, como a gente chama, duplo cego, às vezes triplo cego, e então feita a aferição da eficácia, da efetividade. Então, portanto, essas vacinas, todas elas que chegam à fase 3 são boas. O que vai diferenciá-las é a capacidade imunogênica ou a capacidade de neutralizar depois a transmissão do vírus pelo vacinado, porque algumas delas ainda não fecham completamente a porta, e as pessoas podem não ter a forma grave, mas mesmo assim podem adoecer e vir a transmitir a doença, mesmo que seja como num grau de gravidade mínimo, mas ela continua participando da cadeia epidemiológica da doença. Professor Ion, e aí eu lhe pergunto, quais são, para a gente, o nome dessas principais vacinas? Tem a Coronavac, tem a Pfizer, quais são as outras? Tem a Coronavac, tem a vacina do consórcio AstraZeneca Oxford, Isso. E tem a Sputnik, que é a vacina russa. Aliás, bem parecida com a de Oxford, tanto que eles estão estudando uma forma de conjugar as 2 vacinas. E tem outras vacinas. Tem a vacina da Pfizer, da Moderna, que se utilizam justamente de uma fração do RNA como o imunizante. O imunizante nessas vacinas da Pfizer e da Moderna é uma fração do DNA. Professor Ion, médico epidemiologista, conosco hoje no Espaço Cidadão. E quando a gente pensa na situação do Brasil, mesmo diante desse absurdo que está sendo cometido pelo presidente da República, que vacinas devem chegar aqui com chance de ajudar nessa massificação de vacinação junto à população? As vacinas que estão sendo produzidas no Brasil são 3. Apesar de que, para uso nacional, estão autorizadas 2. Tem 3 vacinas sendo produzidas no Brasil,
a Coronavac, que é resultado do esforço do Butantan e do governo de São Paulo, a da Fiocruz, essa do consórcio AstraZeneca-Oxford, que vai ser produzida pelo Fiocruz, ainda não está sendo produzida pela Fiocruz, ao passo que a do Butantan já tem vacina sendo produzida pelo Butantan. Atualmente tem também a vacina, a Sputnik começou a ser fabricada no Brasil, mas ela tem, a priori, uma vocação para exportação para a América do Sul. Para você ter uma ideia, a Sputnik pediu autorização para o uso emergencial no Brasil, foi negado. Então, é nesse país que nós estamos. É lamentável, né? E negado por questões políticas, né? Porque, tecnicamente, não haveria problema em aprovar a Sputnik aqui no Brasil, né? Sim, até porque ela já vem sendo usada em outros países e nós estamos diante de uma catástrofe sanitária, tá certo? Portanto, é algo que não se sustenta. Bom, então, esse é o centro. São 3 vacinas, 2 das quais vão ser distribuídas no Brasil, a da Oxford e a Coronavac. Hoje, felizmente, parece que a Índia e a China concordaram em enviar o que é necessário, tanto para a fabricação como as doses que estão vindo da Índia. Parece que virão. Exatamente. Há um esforço muito forte, né, digamos assim, de relações paralelas, de relações paradiplomáticas, né, para tentar não deixar morrer tanto brasileiros como já estão morrendo, principalmente agora com essa possibilidade da vacina chegar aqui, né? Ou seja, está se pulando, né, o palhaço que é o presidente da República que nós temos para tentar resolver esse problema. Professor, e uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer se existe algum tipo de público que não deve ser vacinado, que as pessoas, além de teoria de conspiração, ainda tem aquela história de falar que dá efeito colateral, que vira jacaré, que acontece tanta coisa. Aí eu gostaria de saber, tem algum tipo de público que não deve ser vacinado? Olha, veja bem, a vacina, ela é feita, quando o estudo é feito, ele é feito um estudo proporcional. Tem alguns grupos que são excluídos a priori do estudo, por exemplo, as gestantes. Isso não significa que a vacina ela vai trazer problemas para gestantes. Simplesmente as gestantes elas não participam do grupo teste. Portanto, você não tem informações ainda sobre os efeitos da vacina quando as mulheres estão grávidas. Isso só virá depois, por quê? Porque mesmo não tendo sido selecionadas mulheres gestantes, algumas engravidam durante o processo da pesquisa. E, então, elas são seguidas para que isso possa gerar uma informação num quantitativo suficiente para que depois se possa apontar para a segurança. Portanto, essas vacinas ainda não trazem a certificação para o uso em gestantes. Também, como a proporção de idosos na população ela é menor do que a de outras faixas etárias, ocorre também de não haver número suficiente de idosos que teriam sido vacinados durante o período do teste, para que você possa ter uma significância estatística suficiente para aferir segurança no uso para idosos, tá certo? Então, algumas vacinas, elas sinalizam já que pode ser feita em idosos, outras vacinas que ainda não pode ser feito em idosos, e, em geral, para gestantes, elas sinalizam que não têm informações suficientes. Para além disso, tem por exemplo, situações em que as pessoas podem ser alérgicas a algum componente da vacina, que eles podem, na leitura da bula, identificar como presentes nessa vacina, insumos, estabilizantes, outras coisas que as pessoas podem ser alérgicas. Por exemplo, tem vacina que é feito, se não me falha a memória, algo assim, o senhor que é o epidemiologista, mas tem alguma coisa que usa, por exemplo, acho que a casca do ovo, a proteína do ovo, tem alguma coisa a ver com o ovo, da clara do ovo, né? Pronto, mais ou menos isso que estava na minha memória aqui. E tem gente que tem alergia ao ovo, né? Aí não... Nesse caso, veja, quando a alergia é anafilática, portanto, é aquela reação alérgica mais extrema, que pode produzir até o óbito, em geral, pode ser desaconselhado.
Alergias mais leves, né? Alergias mais leves, elas não obrigatoriamente são um fator de não fator de vacinação. risco, Muitas vezes né? a pessoa nem sabe que tem. Portanto, é provável que haja um contingente bastante grande de pessoas que têm pequenas reações alérgicas, passam completamente despercebidas e que fizeram uso da vacina e vão se imunizar, tá certo? Então, esse é um pouco o cenário. Tem, por exemplo, pacientes imunodeprimidos, quando fazem uso de vacinas com vírus vivos, normalmente isso pode ser desaconselhado. Portanto, as vacinas de vírus vivos normalmente são desaconselhadas para pacientes imunodeprimidos. Por quê? Porque E, elas na poderiam verdade, ter... antes de vacinar cada pessoa, né, que está naquela fila de espera, sempre há uma, digamos assim, uma espécie de uma consulta, né? Você conversa com a pessoa, não é como Ah, qualquer medicamento que a pessoa, por exemplo, vai tomar no hospital, aí geralmente a primeira pergunta que o médico ou o enfermeiro faz, se é alérgico a alguma coisa, né? Quando você vai se consultar, geralmente a primeira pergunta que você escuta, né? isso, e outras vezes, Robson, a alergia ela é identificada, por exemplo, naquele momento. Portanto, a pessoa não sabe antes que vai ser alérgica a algum componente ali. Mas a vacina, a Coronavac, por exemplo, ela é uma vacina com vírus inativados. Portanto, ela não traria ameaça ao paciente imunodeprimido, não é? De forma que ela não tem... O que acontece com o paciente imunodeprimido é que muitas vezes ele não é capaz de gerar anticorpos para se imunizar. Por isso que ele é Aí é um imunodeprimido. problema específico, né? No caso, Isso, um por problema exemplo, específico. Portanto, tudo isso que eu estou falando aqui, talvez tenha me demorado descrevendo, mas isso são situações minoritárias, não é? É pouca gente que se enquadra nessas contraindicações. Professor Ion, e quando a gente tem situações de pessoas que já foram infectadas com o coronavírus, essas pessoas devem ser vacinadas ou a vacina não geraria nenhum tipo de efeito porque ela já teria, digamos, algo no seu organismo que já está trabalhando a sua autodefesa? Não, a vacina ela deve ser dada a todos. O que a gente tem visto é que a imunidade produzida pela doença ela não é capaz de proteger o organismo contra uma segunda infecção por outro tipo de vírus. Portanto, a imunidade da vacina ela provavelmente é melhor do que a imunidade da doença. Isso acontece com algumas doenças. Tem doenças que não produzem imunidade, por exemplo, o tétano não produz imunidade. Então, a pessoa pode contrair o tétano e depois contrair novamente o tétano. Por Pode isso a importância da vacina também nesse Isso é caso. a importância da vacina tetânica. A sífilis não tem vacina, ela não produz imunidade contra a sífilis. As pessoas podem pegar sífilis várias vezes, portanto, nem toda doença traz imunidade. O sarampo, por exemplo, a imunidade que o sarampo produz é melhor do que a da vacina, né? Mais longa do que a da vacina. Então, as situações são muito diversas. Mas no que toca ao coronavírus, a vacina ela é indicada porque ela é melhor, a imunidade produzida pela vacina, ao que tudo indica, é melhor do que a imunidade produzida pela doença. Bacana. Doutor Ion Andrade, e quando a gente pensa no que já está acontecendo em alguns lugares, que é a questão da variação ou da mutação do vírus, né? Já está surgindo outro tipo de coronavírus, outro tipo de Covid-19, digamos assim. E quem se vacinar com esse tipo de vírus que circulou primeiro, essa vacina vai servir de alguma maneira para amenizar a situação desse novo vírus que já está passando por mutação? Tudo leva a crer que sim, Robson. De qualquer maneira, a tecnologia que produz a vacina ela não precisa ser testada de novo. De forma que, por exemplo, a gente tem que se vacinar todo ano contra a gripe, não é verdade? Por quê? Porque os vírus da gripe mudam. E a imunidade que se produziu para a epidemia anterior de gripe, muitas vezes não serve, não é suficiente para proteger a população contra a epidemia de gripe que vem a surgir no ano seguinte. O que foi o caso da Portanto, H1N1, por exemplo, né? isso. Portanto, a cada ano, a população idosa, ou nem sempre a gripe ela agride de maneira igual os grupos de risco. Às vezes, a gestante tem que fazer a vacina, às vezes, gestantes e idosos, enfim. Cada epidemia de gripe tem um perfil. Normalmente, são os idosos que são prioritários. A vacina, inclusive, da gripe no calendário vacinal
do Programa Nacional de Imunizações é entendida como uma vacinação para idosos, mas às vezes ocorre dela ter que ser feita em outras faixas etárias quando o risco daquela epidemia é diferenciado. Portanto, isso não significa que a vacina contra a gripe vai ter que passar novamente por toda essa testagem, porque a tecnologia está aprovada. O que você vai mudar ali é o código genético do vírus que vai produzir a imunização. Muito importante essa informação, Então, né, se por professor? acaso... Eu digo, lhe interrompendo, eu digo, é muito importante essa informação, porque, pelo que o senhor está dizendo, né, se você tem uma situação onde houve literalmente uma corrida mesmo, né, pela vacina de um vírus novo que surgiu, né, nesse tipo de código Covid-19. Mas aí, como já se descobriram algumas vacinas, digamos assim, você já tem meio caminho andado para o que for surgindo de variações dele, né? Aí facilita para, digamos, teria menos dificuldade de criar vacinas para essas variações, né? Isso, exato. Portanto, se aquela fração do RNA, que é imunizadora para os vários tipos de Covid que estão circulando hoje, se ela precisar ser modificada, é só os pesquisadores vão modificar aquela codificação do RNA para que ele possa novamente, ou então, vamos imaginar no caso do Coronavac, que são vírus inativados, esses vírus modificados é que serão inativados para produzir novas vacinas, mas a tecnologia terá sido aprovada. Portanto, o que poderia acontecer no caso das vacinas se provarem insuficientes para imunizar o conjunto dos coronavírus mutados, é que a gente tenha, talvez, uma necessidade de anualmente repetir a vacinação. Mas para quem tem um Programa Nacional de Imunização robusto como o nosso, isso não é um grande problema, não é? É algo que está dentro do nosso cotidiano. O brasileiro já faz isso, né? Ou já fazia isso quando esse país tinha um pouco de vergonha na cara. Parece que perdeu. Sem dúvida, lamentavelmente, né? Professor, com relação a vacinas, eu já lhe fiz diversas perguntas, tem muitas dúvidas da população. Tem algo que, por acaso, eu não lhe fiz a pergunta, algum assunto, quando a gente pensa em vacina, que eu não coloquei aqui na entrevista, que o senhor considera importante a gente trazer para as pessoas ficarem mais esclarecidas em relação a esse assunto de vacina e vacina contra o coronavírus? Veja, o que eu acho é que nós no Brasil temos que continuar, e para isso é preciso muita resiliência, confiando na capacidade desse país. Acho que isso é uma coisa muito importante. Nós não podemos perder a nossa autoestima, vamos dizer assim, nossos brios nacionais, né? Porque o que nós construímos aqui tem um valor imenso, inestimável. O Sistema Único de Saúde, o nosso Programa Nacional de Imunizações. Você imagine, Robson, que o Programa Nacional de Imunizações do Brasil ele é uma das poucas políticas de Estado que vem melhorando desde antes da ditadura militar. Portanto, ele atravessou a ditadura militar e atravessou todas essas etapas posteriores, sendo aperfeiçoado. Isso é uma das raras políticas de Estado que tem foram mantidas, né? Que foram mantidas e que tem esse itinerário. Então, é preciso que os brasileiros saibam que eles têm, no que toca a capacidade de vacinação, eles têm do que se orgulhar. O Butantan e a Fiocruz, eles são instituições consideradas de nível elevadíssimo pela Organização Mundial da Saúde. Tem cientistas da maior qualidade. O Brasil tem tecnologia própria para a produção de inúmeras vacinas que são usadas no nosso calendário vacinal. Nessa rodada da Coronavac, se tivesse havido o apoio do governo, algumas vacinas produzidas por esses institutos foram também propostas e poderiam ter tido apoio, e hoje talvez nós tivéssemos, entre as grandes vacinas, uma vacina brasileira. 100% brasileira, né? E a gente exportando para o mundo ao invés de ficar com o pinico na mão, né? Exatamente. Nós não precisaríamos, portanto, de estar passando por essa situação humilhante perante o mundo, que é a que esse governo nos colocou. Então, o Brasil tem sim, todas as condições de fazer bonito nisso, e nós temos que nos contaminar com essa convicção, porque esse país precisa se reencontrar. O Brasil não pode ser isso, não é?
Sem dúvida. Então, acho que essa é uma coisa que também toca as vacinas. Doutor Ion, uma pergunta me ocorreu agora. Por exemplo, a pessoa que acabou de se vacinar contra o coronavírus, essa pessoa, ela fica apenas imunizada ou ela também deixa de transmitir o coronavírus? A imunização é para defender ela ou impede a transmissão ou retransmissão do próprio coronavírus? Então, as vacinas que estão disponíveis, elas tanto produzem uma situação como produzem a outra. Então, por exemplo, vamos pegar a Coronavac, ela produz imunidade e ela neutraliza uma parte das pessoas que estão vacinadas, portanto, uma parte daquelas pessoas não vai transmitir o coronavírus, e outra parte ela vai se contaminar, vai adoecer, mas não vai desenvolver formas graves. E ela por si pode transmitir o coronavírus. Essa é uma das razões porque as pessoas que estão vacinadas devem continuar usando a máscara, porque as vacinas elas não protegem 100% elas protegem 100%, é bom que se diga, das formas graves. Portanto, depois que a pessoa é vacinada, ela está, até aqui é o número que se tem, 100% protegida contra as formas graves. Mas ela pode transmitir, ela pode fazer formas leves e transmitir. E pode fazer formas assintomáticas e transmitir. Então, é por isso que se aconselha que continuem sendo utilizados. Sem dúvida. De qualquer maneira, isso não acontece apenas com a vacina contra a Covid. A vacina contra a gripe é também assim, a vacina contra a tuberculose também, de forma que, mesmo vacinas já utilizadas há muito tempo, elas têm uma proteção que não é completa em relação à capacidade de transmissão. Isso não invalida nem diminui a qualidade da vacina, é apenas uma característica daquele fármaco sobre uma das consequências do uso, que é a possibilidade de que o paciente ainda possa transmitir a doença. Doutor Ion, e quando a gente pensa nesse caso, né, a pessoa foi vacinada, vamos imaginar que a população, né, esse sonho que o brasileiro tem muita condição de realizar, né, apesar desses atropelos, vamos dizer que a gente vacinou a população brasileira na primeira etapa, vacinou na segunda etapa. Com quanto tempo o senhor acha que seria possível a gente estimar a deixar de usar a máscara? Porque todos nós sabemos da importância, da necessidade, quem tem consciência defende e usa a máscara, isso aí é absolutamente indiscutível, apesar de muito doido falar besteira. Mas ninguém usa achando bom, né? Ninguém usa máscara feliz. É ruim, é chato, incomoda. E aí eu pergunto, havendo a primeira e a segunda imunização, em quanto tempo o senhor acredita que seria possível a gente fazer, digamos assim, no bom sentido, a fogueira das máscaras, como algumas pessoas já dizem? Veja só, no nosso melhor cenário hoje, as vacinas vão chegar em conta-gotas. Portanto, nós vamos ter durante muito tempo no Brasil, ao invés de nós termos o que nós poderíamos ter tido, se tivesse responsabilidade civil, se esse governo tivesse uma responsabilidade civil e um mínimo de altruísmo, uma vacinação rápida e em massa, nós poderíamos estar, no horizonte de 2 ou 3 meses, confrontados a essa questão. Teríamos alcançado a imunidade de rebanho e começaríamos a nos perguntar sobre a possibilidade de reduzir os cuidados preventivos. Mas o que vai acontecer é que, durante muito tempo, porque mesmo com essa importação autorizada pela China e pela Índia, nós não temos hoje capacidade instalada para produzir as vacinas no quantitativo em que o país precisa. Nós vamos passar o ano de 2021 todo ele vacinando e provavelmente vamos entrar no ano de 2022 vacinando. Incrível. É o mais provável. Portanto, nós vamos ter um longo período em que pessoas vacinadas e susceptíveis vão estar convivendo no mesmo ambiente. Então, esse é um cenário em que o uso da máscara será obrigatório. Portanto, nós temos aí, Robson, eu diria, mais 1 ano e meio, 2 anos, em que nós não poderemos deixar de usar a máscara, né? E isso é uma decorrência da precariedade em que nós fomos lançados pelo governo.
A forma estúpida como a pandemia foi tratada, né? Como se fosse uma simples gripezinha. E desde o início que faltou, inclusive, testes em massa. Tudo já sabia que deveria ser feito, mas não foi feito. Nem a vacina hoje, que já era para estar sendo massificada, não está. A difusão de medicamentos, que você veja, olha o rigor com que as vacinas são tratadas pelos laboratórios que a fabricam. Fazem todos os testes para só depois que você tem os resultados e os percentuais conhecidos de proteção, é que aquele produto é dado ao público. Mas esses medicamentos que vêm sendo popularizados pelo governo federal, nenhum deles alcançou um mínimo de decência do ponto de vista da expressão do grau de proteção. Isso não é porque não teve tempo, porque as vacinas são até mais recentes, é porque não houve interesse em se fazer ciência de maneira decente. Não é? Portanto, nós estamos lançados numa situação de precariedade e nós vamos mais usando a máscara do que o país poderia, porque nós poderíamos vacinar maciçamente a nossa população e, a partir daí, sim, refletir sobre a oportunidade ou não da redução das medidas de prevenção. Isso quem é que se beneficiaria? As pessoas, as famílias, porque elas poderiam passar a se encontrar, os amigos, etc., mas também a economia do país. A economia do país, exatamente. Muito bem, quero agradecer o doutor Ion Andrade, que é médico epidemiologista, pesquisador do LAIS, da UFRN, esse laboratório importantíssimo da UFRN, e também da Escola de Saúde Pública da CESAP, a Secretaria de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, professor. Eu gosto de lhe chamar de professor porque isso é uma verdadeira aula, eu tenho dito, eu sei que o senhor não é professor, e a gente tem que deixar claro, né? Que tem gente aí, até nesse governo, até disso a turma faz, né, que é falsificar currículo, e não é o caso aqui. É verdade, mas são campeões disso. Acho que é um pré-requisito, viu, Robson? É o pré-requisito. Né? Então, agradeço, professor, a sua participação, né? Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado, eu que agradeço a você. Obrigado.